Pouco mais de uma semana depois da morte do garoto Otávio, de 6 anos, a família resolveu falar. Ainda abalados, o pai e a mãe do garoto revelam que o problema aqui na Santa Casa pode ter sido causado por 2 médicas que mal atenderam o garoto. Os pais não se queixam inicialmente da recepção feita aqui no pronto-socorro infantil. O problema teria sido a 2ª e a 3ª médica que sequer pegaram no garoto. O caso surpreende quando os pais relatam que o filho ficou internado por mais de 1 dia e meio sem atendimento médico. A família do garoto Otávio, de 6 anos, estava evitando contato com a imprensa. Em uma entrevista exclusiva à TV local, os pais do garoto, Juliana e Márcio, deram detalhes do drama sofrido dentro do hospital e falaram a respeito das 48 horas que, para os pais, foram decisivas. Afinal de contas, por 1 dia e meio, nenhum médico passou no quarto para visitar o garoto. Por volta das 2h30, 3 horas da manhã, a gente chegou no pronto-socorro infantil, né? Fomos atendidos pela primeira médica, que avaliou o menino, né? Pediu o exame de sangue, de urina e o raio-x de tórax e o raio-x de abdômen. Por quê? Ela pediu de tórax porque ele estava com uma respiração estranha, ela mesma que usou esse termo. E o de abdômen por conta da dor, que ele estava com muita dor mesmo, berrando de dor. Aí fizemos esses 2 raios-x, foi feito o raio-x, a gente voltou com o raio-x na mão para o pronto-socorro infantil. Aí foi colhido o sangue e a urina dele, né? Foi colocado o soro com dipirona, que é para dor. E aí essa mesma médica já viu o raio-x. No raio-x ela falou que tinha uma mancha diferenciada no abdômen, mas que não dava para ver muita coisa. Que para ter certeza do que poderia ser, teria que fazer um ultrassom. Só que esse ultrassom só seria possível ser feito depois das 7 da manhã. Ficamos até as 7 da manhã. 7 horas da manhã, a segunda médica avaliou ele, né? Verificou o raio-x, que também não conseguia ver muita coisa, e falou que precisava fazer um ultrassom. E nesse mesmo momento, ela já ligou pro cirurgião, Dr. Marcos. E combinou com ele que ia pedir ultrassom, ia ver o ultrassom, e se desse a jeca, que seria a diarreia, ela nem ligaria para ele, e se desse apendicite, ela entrava em contato com ele. Aí fizemos o ultrassom, acho que não era umas 8h30, o ultrassom já tinha sido feito, mas o laudo só sairia às 10 da manhã. 10h15 da manhã, mais ou menos, foram buscar o laudo, né, do ultrassom, trouxeram, aí já não era a segunda médica, já era a terceira médica, que viu o ultrassom, né, falou que tinha líquido nas alças do intestino, e que provavelmente viria aí uma boa diarreia, né? Mas que ela não poderia dar alta para ele, que ele iria ficar em observação. Mas antes do médico que fez o ultrassom... o próprio moço do ultrassom falou. O médico do ultrassom que fez o ultrassom falou, olha, não dá para ver muita coisa, mas a gente vê o quê? Bastante líquido no intestino, né? Mas eu não descartaria apendicite, em hipótese alguma. Ele falou isso para mim. Sim. Aí quando voltamos, quando a outra médica, a terceira médica, pegou o ultrassom, ela disse que ia internar para observação. Porque poderia vir uma diarreia forte, mas que ela ia deixar internada. Isso tudo pelo IANSP, não é pelo SUS. Que é um convênio, que eu sou funcionário público, né? A partir da internação, nós chegamos no parto por volta das 10h30, 15 para as 11 da manhã. Mais ou menos até 11 horas. No máximo 11 horas da manhã a gente estava no quarto já internados. Desse momento até as 5h30 da terça-feira, isso, né? Mais ou menos 11 horas da manhã da terça-feira até as 5h30 da quarta, não entrou nenhum médico para avaliar meu filho. 5h30 da manhã ou da tarde? Às 17h30. Então, das 10h30, mais de 24 11 horas, né? Sem nenhum tipo de atendimento de médico. Até 17h30. Só tomando dipirona, né? Aí, na terça-feira à noite, realmente ele teve uma diarreia forte e muito mal cheirosa, né? Vomitou, um vômito verde, né?
E reclamava ainda de dor na barriga, só que menos porque ele estava sob efeito da dipirona, que estava sendo feito a cada 6 horas. Até então, até a noite, a cada 6 horas estava o suficiente a dipirona para dor. Daí para frente, ele começou a reclamar de dor mais constante. A febre já tinha mantido, porque dipirona a cada 6 horas a febre nem vinha, né? Ficava 37 e pouquinho, não subiu mais a febre. Aí, mais ou menos, na manhã da quarta, ele começou a reclamar, na madrugada da quarta, ele começou a reclamar de dor de cabeça. Aí fazia dipirona para dor de cabeça e tal. Só que aí apertou essa dor de cabeça junto com um pouco de dor na barriga também. E aí eu fui falar com a enfermeira, né, por volta da meio-dia, uma hora da tarde, da quarta, que cadê os médicos, né? Onde estavam? Que médico não ia passar, que agora ele estava com dor de novo, fazia pouco tempo eles tinham feito a dipirona de manhã, não dava para fazer a dipirona de novo. Ela falou, eu vou entrar em contato, mas, olha mãe, é complicado, viu? Porque ele está com uma equipe médica. E cada médico tem um horário, eles passam o horário que dá. Já teve momentos da gente ficar até 7 horas da noite e não ter passado nenhum pediatra para ver as crianças. Bom, aí eu falei, então entre em contato para ver se vai fazer a dipirona. Isso já fazia 24 horas. Mais de 24 horas. Foi das 11 horas. Isso. Isso já era meio-dia do outro dia. Exatamente, já era quase 1 hora eu acho que já era quase 1 hora da tarde do outro dia. Aí ela foi, diz que ligou, mas eu acredito que não ligou, simplesmente fez mais dipirona no menino. Quando foi mais ou menos umas 4 da tarde, esse menino com dor de novo. E aí ele gritava, berrava, era a cabeça da barriga, ele já não sabia mais onde que doía. E fui e falei com elas novamente. Aí elas falaram que ela já estava vindo para ver o menino. E fizeram dipirona de novo. Quando foi 5h30, a quarta médica entrou no quarto. Quarto atendimento. Essa médica. Era uma que ainda não tinha visto ele, nem exame, nem nada. Ela entrou. Aí, como na internação à tarde, logo na terça-feira, tipo umas 3 horas da tarde, tinha colhido mais sangue, então eu tava com aquilo na cabeça. O que tinha dado, que exames que era, porque ninguém soube me informar que exames que eram, e o que tinha dado. Quando ela entrou, ela falou assim, chegou, não pôs a mão no menino, simplesmente olhou e falou, nossa mãe. Isso depois de 1 dia e meio internado. Depois de 1 dia e meio internado, sem ninguém vê-lo. Olha mãe, alta nem pensar. Alta nem pensar. Porque ele está desidratado, eu vou correr um sorinho rápido e vamos deixar ele aqui até amanhã. Aí eu falei, mas e o que deu os exames de ontem? Ele teve diarreia, né? Eu falei, teve 2 ou 3 episódios de diarreia. E aí, o que deu, né, os exames? Tudo compatível com uma virose grave. Gravíssima a virose dele, viu, mãe? Mas e a gente tem prova disso que ela falou, porque a mulher está lá testemunha. A mulher, que é essa menina que eu falei pra vocês, que ainda está internada com o menino, com a mesma médica, ela é minha testemunha, porque ela ouviu isso, ela e o marido dela. Eles ouviram isso. E saí do quarto. Nesse momento, né? Isso 5h30 da tarde, da quarta. Nesse momento, tinha batido com tudo que tinha sido falado. Embora o menino estivesse muito agitado, reclamando de dor, ele não sabia se doía, ele não sabia se queria assistir, ele estava tipo assim, meio transtornado. Totalmente transtornado. Fora de si, porque a hora que eu cheguei às 6 horas, ele estava assim, falei pra ela, ele não tá meio fora de si. E ele estava muito agitado, muito agitado. Eu já não conseguia, eu já não sabia mais o que fazer para agradar, nem o que fazer para acalmar ele. Quando foi umas 7h30 da noite, quase 8 horas, a luz do quarto estava apagada, acendeu a luz, o Dr. Cláudio, que esse foi o cirurgião que operou, entrou e falou, Otávio. Aí eu falei que era ele falou, eu sou o Dr. Cláudio da cirurgia e eu vim para avaliar o Otávio. Aí eu olhei para ele, assustei, né? Gelei, falei, como? Isso é virose? Para que cirurgião, né? E ele tem a ligação no celular dele que ele foi avisado daquele horário. Ele foi avisado às 18h04. Então a partir do cirurgião para frente, a gente não tem mais reclamação. O problema foi antes. Até as 5h30 da tarde da quarta que foi o problema. Porque depois o cirurgião veio. Em menos de 1 hora ele estava no hospital avaliando o menino.
Ele apertou com um dedo a barriga e olhou a boca do menino e já me disse que tinha que ir para UTI, tinha que ir para a cirurgia, porque ele já devia ter pus no abdômen e ele precisava ser operado com urgência, porque era grave o caso. Olha, eu acho que então você pode deixar bem, pode relatar bem, que a partir do Dr. Cláudio para frente não tem mais reclamação. Que daí ele foi para o centro cirúrgico, ele foi operado. Nossa, ele ficou muito bravo. Inclusive, eu acho que foi ele que contactou o diretor clínico da Santa Casa, porque ele ficou pasmo, porque eu falei pra ele, meu marido falou pra ele, mas doutor, como agora o senhor tá vindo se ele tá há 1 dia e meio aqui internado? E ninguém viu ele até então. Ele falou assim, ué, mas ninguém me avisa? Ninguém me contactou. Ele falou, eles não me avisam. Eles não me avisam. Não avisaram, não me avisaram de nada. Aí então, ele fez a cirurgia, falou que era muito grave, que ele ia ficar sedado na UTI para tentar reverter. Por quê? Ele já tinha entrado em choque séptico. Quando o cirurgião chegou no quarto, ele já estava em choque. Por isso que ele estava transtornado. Estava em choque séptico. Aí ele falou assim, agora a gente tem que tentar fazer com que ele reaja ao antibiótico, com antibiótico, porque a infecção já está. Foi tirado 2 litros de pus. 2 litros de pus do abdômen dele. E tem que reagir. A questão são as 24 horas para o antibiótico fazer efeito e reagir. Aí ele foi para a UTI, nós entramos na UTI infantil vê-lo naquele momento. Ele estava mesmo sedado, entubado e com cuidados extremos. No dia seguinte de manhã a gente entrou, viu que ele estava ainda sedado, tudo. Eles tinham me dito que não tinha, o quadro estava estável de quando ele saiu da cirurgia até então. Mas eu já pus a mão nele e eu percebi que ele já estava quente, com febre. Aí eles já tinham medicado tudo, mas que naquele momento era esperado. Quando a gente voltou às 3 horas, ele já estava com febre persistente, não cedia a febre, não baixava. Ele já estava com compressa de água fria no corpo inteiro. Já tinha sido colhido exame para verificar o funcionamento do rim. Tinha sido colhido exame para verificar o funcionamento do rim. A médica disse que esse exame até a tarde teria saído, mas nem sei se saiu, né? Porque aí ele, às 15 para as 8... Não, tinha saído, né? Porque ela falou que à noite já dava a resposta pra gente. Umas 15 para as 8 da noite ligaram no meu celular, me chamando na UTI, aí a notícia foi dada, que ele não tinha aguentado. Bom, o problema então tá da chegada do hospital... Na internação do hospital... Até avisarem o médico às 6h04 da tarde. Às 6h04 da tarde, exatamente. Da quarta-feira. Esses 1 dia e meio, 2 dias, praticamente. 1 dia e meio, né? Quase 2, né? Porque ficou 1 dia e meio. Sem atendimento nenhum. Sem atendimento nenhum. E ela não saiu de perto dele 1 minuto. E quando viu, eram médicos que acabavam não tomando conhecimento do que tinha. Exatamente. Porque foram 4 Ele estava de plantão, só que ele estava na retaguarda. Ele nem estava no hospital. Ele foi ligado. Os 2 cirurgiões, tanto o primeiro que foi entrado em contato às 7 da manhã da terça, pelaquela segunda médica, quanto o doutor Cláudio, que foi com quem entraram em contato às 6 da tarde da quarta, nenhum dos 2 estavam ali, porque eles não têm que ficar ali, eles são cirurgiões. Eu já trabalhei em hospital, eles ficam na retaguarda. Eles vão atender os pacientes deles e, precisando, entrem em contato. Inclusive, eu queria ressaltar que o doutor Cláudio, que é o cirurgião que operou meu filho, ele estava ainda mais bravo, porque nem foi a médica que entrou em contato com ele, foi a enfermeira-chefe do setor. Ela não teve a capacidade nem de pegar o telefone para falar com o cirurgião. Por quê? No mínimo não sabe, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Essa última médica, a quarta médica. A quarta médica, ela sequer encostou. Imagina. Não. Ali, pelo menos na frente de vocês, não viu nem sequer exames. Não. Se ela viu lá no postinho de enfermagem. Na minha frente, ela não viu nada. E ela deu como diagnóstico uma virose grave. Tem testemunha. Temos testemunha. A moça já falou. Dependente de testemunhas, como é que vocês acham que chegou até esse médico que fez a cirurgia? Então, foi pelo posto de enfermagem, porque a médica sequer... Ele falou pra mim, foi o próprio médico que falou, olha, você tá vendo o horário? 6h04, ó.
Me ligaram e quem me ligou foi a enfermeira, Pode nem a médica não ser, foi. a gente não sabe se ela pediu para a enfermagem ligar ou se a enfermagem ligou, não sei qual, a gente não sabe. A gente não sabe como que foi esse procedimento, porque isso aconteceu no posto de enfermagem, longe do quarto onde a gente estava. Desde a semana passada, a Santa Casa instaurou um procedimento interno através do Conselho de Ética que vai apurar a conduta de todos os profissionais envolvidos. A Prefeitura Municipal também está pressionando para uma solução rápida do caso. Afinal de contas, mais de R$1 milhão por mês são repassados do poder público para a Santa Casa fazer a manutenção do pronto-socorro e do pronto-socorro infantil. A assessoria de imprensa da Santa Casa funciona na segunda-feira, somente após o meio-dia.